Judeus não vão para o céu? É uma pergunta cuja resposta seria muito forte de nós reconhecermos caso fosse negativa. Mas eu não quero trazer esta resposta. Eu vou deixar Jesus falar aquilo que ele falou e está escrito para nós. E como resposta para essa pergunta, nós vamos estar lendo o texto de João, capítulo 8, versículo 19 ao versículo 24. E eu já quero te saudar neste dia com a paz do Senhor Jesus. 19 de João 8 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então está aí uma conversa de Jesus com um grupo de judeus no templo. Não só eram judeus de sangue, povo de Deus, mas eram pessoas religiosas, fiéis, no melhor dos sentidos, devotas, melhor dizendo a palavra, que estavam no templo, porque Jesus estava falando estas coisas no templo ali de Jerusalém. Mas nós vamos tomar 2 destes versículos para ouvir estas palavras muito fortes de Jesus e tomar atenção no que elas significam. Veja bem, Jesus que era judeu, mas que era o Messias prometido aos judeus, amém? O verbo se fez carne, não é isso? Ele veio para o que era seu, e o seu era o povo, a nação de Israel. A promessa do Messias, a promessa do Cristo foi entregue, foi para a nação de Israel, e ele veio. E agora estava ali no templo, estava ele ali, dizendo a ele agora, quando as pessoas, aqueles judeus que não criam, que estavam questionando, ele diz, é porque vocês não conhecem a mim, nem conhecem a meu pai. Agora, peraí. O pai que ele se referia era Deus Pai. Era o Deus que elegeu a Israel, que escolheu a Israel, que chamou a Abraão, que entregou a lei a Moisés, que deu à nação de Israel toda a revelação bíblica, os profetas e tudo que a nível de religião, a nível de conhecimento de Deus, o que eles tinham. Como assim eles não conheciam a Deus? Claro que não em pessoa, mas o que Jesus está dizendo aí não é só conhecê-lo cara a cara, é conhecer quem Deus é. Então, aqueles ainda sendo judeus no sentido de herança genealógica de Abraão, todos circuncidados, todos seguindo ou lendo o Torá, indo ao templo, mas algo lhe estava faltando, porque Jesus disse, vocês não conhecem a mim e nem em verdade conhecem o meu Pai. Agora o versículo 21, ele diz uma coisa muito forte, que ele diz, olha, eu vou me retirar e vocês vão me buscar, mas vocês vão morrer no vosso pecado. Por quê? Escute isso. Ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora eu pergunto para você, para onde Jesus ia? Quando ele diz que eu vou me retirar, o que ele estava querendo dizer? Eles não entenderam, até eles perguntaram, será que ele vai se matar? Mas nós hoje, que já é história para nós, sabemos para onde Jesus foi, quando acabou o seu ministério, quando cumpriu sua missão, que foi ser o cordeiro perfeito naquela cruz. Para onde ele foi? Quando chegou o fim do seu ministério, ele dizia, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar.
E consolava os discípulos: não se preocupe, eu vou preparar um lugar para vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou levar vocês para lá depois. Mas para onde é que ele estava indo? Claro, é para o céu. Agora aqui ele disse para eles o seguinte: vocês vão morrer no vosso pecado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que aquela nação estava vivendo em pecado. Eles tinham o conhecimento da verdade. Escute, por favor. Eles eram eleitos de Deus, eles eram escolhidos de Deus, e por causa disso eles receberam a revelação de Deus. Eles receberam o conhecimento de Deus. Eles receberam o privilégio de que através deles o mundo pôde conhecer dos Deus verdadeiro, porque este era o projeto. Mas a salvação nunca foi por eleição, nunca foi por predestinação, nunca foi para escolhidos. O povo, a nação de Israel foi eleita, mas individualmente cada um prestaria conta da sua fidelidade, da sua obediência, aleluia, a Deus. É por isso que mesmo eles conhecendo a lei, através do sistema sacrificial, quando eles pecavam, eles tinham que se purificar, eles tinham que pedir perdão, eles tinham que levar o sacrifício para ser feito no santuário para que recebessem de Deus o perdão, e se não fossem perdoados, eles estariam morrendo em seus pecados. Entendemos? Então eles tinham o sistema que Deus permitiu para que eles se livrassem do mal chamado pecado, e foram beneficiados, foram escolhidos, foram eleitos para ser este povo a quem Deus através deles se revelou. Mas não individualmente, porque isso não é bíblico. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri, porque nós conhecemos isso plenamente a nível de Novo Testamento, do Evangelho, mas foi lindo entender isso, que desde os primórdios, o homem é livre para escolher. Adão escolheu pecar, aleluia, e se depois escolheu permanecer e servir ao Senhor até o fim, permaneceu e foi para estar com ele. Glória a Deus. Mas aqui Jesus diz: vocês vão morrer no vosso pecado. Significa que eles estavam numa situação de pecado. Em outros tempos, se vocês estão acompanhando aos sábados aqui, que a irmã Vânia está trazendo o devocional sobre o livro de Jeremias, você sabe que aquele profeta foi incansável, não ele em obedecer a Deus, mas a voz de Deus incansável em chamar o povo o quê? Ao arrependimento, a se converterem dos seus caminhos. Ezequiel fez a mesma coisa, Isaías fez a mesma coisa, todos os profetas de Deus, Samuel chamava o povo, todos, aleluia, ao arrependimento. Por quê? Porque estavam encaminhados, mas houve tempo escuríssimos na nação de Israel. O tempo que Ezequiel, por exemplo, teve as visões que Deus o levou, ele foi com cativeiro, mas que ele viu ali, levado por Deus para ver a realidade do templo do Senhor naquela época, irmãos, é de arrepiar. O que os homens, supostamente líderes de Israel, de Deus, estavam adorando imagens, enfim, coisas abomináveis. Estavam morrendo em seus pecados. E foi isso que Jesus disse para aqueles homens: vocês estão morrendo nos seus pecados, e para onde eu vou, vocês não vão. O que significa isso? Será que nós entendemos a resposta da nossa pergunta? É todos os judeus? Não, eu estou falando que é individual. Mas aquela geração ali estava vivendo como o tempo da geração de Jeremias. Estavam presos nos seus pecados, não estavam vivendo na justiça de Deus, nos caminhos de Deus, na santidade de Deus, na obediência à lei de Deus. Até deles Jesus falou: olha, eles falam com a boca, vocês escutem o que eles falam, mas não pode fazer o que eles fazem. Por quê? Porque eles não têm, o coração deles está longe de mim. E Jesus colocou o dedo em rixa, aquele grupo, aquelas pessoas que estavam escutando, diz: vocês vão morrer nos vossos pecados, porque para onde eu vou, vocês não vão. Ou seja, estes com quem Jesus estava falando não iriam ao céu. Mas veja o versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou. Quando fala que eu sou, ele é de Deus, ele é o Filho de Deus. Se vocês não crerem nisso, se vocês não aceitarem, se vocês não reconhecerem, ele diz: morrereis em vossos pecados. E aí nós voltamos, mas não foram escolhidos? Não foram eleitos? Sim, como povo, mas indivíduos, se não crerem. Se não crerem, se não crerem.
E alguns creram e outros não creram. E os que creram, aleluia, não morreram em seus pecados, viram a luz, foram salvos e estarão com Jesus. Mas aqueles que não creram, Jesus aqui falou: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. E infelizmente, muitos daquela geração e de geração vindouras, mesmo sendo sangue israelita, morrem em seus pecados. E Jesus disse: não vão para onde eu vou. É triste, é difícil nós ouvirmos isso. Na verdade, nós queremos ver a ninguém, não é, ter o destino eterno que não seja estar com Deus, mas muito menos o povo de quem veio a revelação da palavra de Deus que nós temos, não é? A raiz, inclusive, genealógica da qual veio Jesus. No entanto, esta verdade é bíblica, que a salvação é individual e é para quem crê, para quem permanece em obediência, aleluia. E aqui Jesus estabelece essa verdade dura, mas não deixa de ser verdade, que alegra os nossos corações, porque a verdade nos firma e nós sabemos, se permanecemos nela, chegaremos aonde Jesus está. Amém.